no telão, tema desta manhã, a mentira do livre-arbítrio. Diga isso, a mentira do livre-arbítrio. Você já ouviu, com certeza, alguém dizer que o homem tem livre-arbítrio. Se ele quer, ele escolhe Jesus. Ele aceita Jesus. Se ele não quer, ele rejeita. Se ele quer, ele passa a eternidade com Deus. Se ele não quer, ele passa a eternidade no inferno. Amados, só o diabo, somente o diabo, poderia inventar, iludir o homem com uma doutrina desta natureza. É totalmente maligna. Por isso, a mentira do livre-arbítrio. Se você chegou até o dia de hoje pensando que foi você que escolheu Jesus, que você que deu uma chance para Jesus, que você que abriu a portinha do coração para Jesus entrar, que você que foi bonzinho, que ele estava batendo na porta e você ficou com pena de Jesus bater e abriu. Se você chegou aqui pensando nisso até hoje, esta mentira cai por terra da sua vida. Toda esta heresia hoje é desmantelada pela verdade das Sagradas Escrituras. Verdade que liberta. Amém? E eu começo com o que diz o salmista, no Salmo 65, versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Quem é que escolhe quem, afinal de contas? É o homem que escolhe ao Senhor ou o Senhor escolhe o homem? Alguns ainda estão indecisos. Será? Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ou seja, cada um de nós que está aqui hoje, está aqui porque foi escolhido por Deus, foi aproximado de Deus. Por Ele, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Só fica feliz de estar na igreja quem foi escolhido. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, nosso Deus, nosso Pai. Grande, grande é o teu amor, Jesus. Inexplicável são os teus desígnios, os teus propósitos para nós, Jesus. Mas nesta manhã, o Senhor vem com grande, grande revelação. O Senhor vem com um grande conhecimento às nossas vidas. O Senhor vem, ó Deus, mostrar que livre-arbítrio é mentira. Que não fomos nós que corremos para o Senhor. Foi o Senhor, na sua infinita bondade, misericórdia, graça, que foi nos encontrar, nos buscar, nos salvar, nos justificar e nos glorificar. Por isso, nesta hora, meu Pai, fala a cada coração, Jesus. Ó Deus, aqueles que vieram da igreja católica, apostólica e romana, aqueles que vieram, ó Deus, do espiritismo, aqueles que vieram, como eu, do legalismo, Jesus, que trazem, Senhor, essa doutrina como um dogma, Pai, que passa sem ser questionada. Ó Deus, que estas pessoas sejam agora, Jesus, iluminadas no seu entendimento, para compreenderem a verdade, Senhor, para te glorificarem como tu deves ser glorificado, Jesus, como Deus soberano. Porque, Senhor, a tua palavra vai nos mostrar a verdade, e a verdade vai nos libertar. Assim nós recebemos para toda a igreja, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Obrigada, Tiago. Obrigada. Diga assim com fé. Levante uma das suas mãos se você crê na Bíblia, logicamente. Diga: Deus me escolheu e me aproximou dele. Ele me trouxe aos seus átrios. Por isso eu estou aqui. Amém. Amados irmãos em Cristo, família bendita do Senhor, filhos vitoriosos, vencedores, aqueles que têm os seus nomes arrolados nos céus e já sabem que de lá ninguém os pode apagar. Aqueles que são chamados
filhos de Deus, benditos do Pai. Digam glória a Deus. A palavra de Deus nos revela que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, inclinou o nosso coração para crermos nele. Foi por amor, foi por misericórdia que o nosso coração foi transformado, foi inclinado para crer nele. O Senhor, na sua infinita misericórdia, bondade, amor, também encheu o nosso coração de gratidão, de adoração e de louvor a Ele. Nós não poderíamos absolutamente louvarmos a Deus, adorarmos ao Senhor, se não fosse uma obra realizada por Ele no nosso interior. O conhecimento de Deus, o conhecimento da graça de Deus, nos proporcionam descanso. Diga, descanso. Quanto mais você conhece a graça do Senhor, quanto mais você conhece a verdade do novo pacto, os mistérios que estiveram ocultos, mais você descansa no Senhor. Por isso, eu preciso mostrar a você hoje que todos os seus caminhos, todos, foram traçados de antemão e todos os seus caminhos são guiados por Deus. Deus é totalmente soberano sobre tudo e sobre todos. O Senhor cumpre cabalmente os seus desígnios. O Senhor cumpre os seus desígnios com exatidão e nada foge ao seu controle. Então, a mensagem desta manhã vai enriquecer em muito o seu conhecimento. Vai fazer você refletir sobre a verdade e conhecer a real identidade de quem crê e confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Amados, quase todos os pregadores, quase todos, dizem que o homem tem total livre-arbítrio. Mas isso não é verdade. Nós vamos entender primeiramente o que é livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Vamos lá, temos no telão. Livre-arbítrio, resolução dependente exclusivamente da própria pessoa. Livre-arbítrio é quando a pessoa resolve as coisas, ela decide as coisas. Livre-arbítrio também é o poder que a pessoa tem de dispor de si sem ter que dar satisfações a ninguém. Então, livre-arbítrio é alguma coisa específica, individual. É aquilo que a pessoa faz exclusivamente por sua própria vontade. Isso é livre-arbítrio. Amém? Será que livre-arbítrio é bíblico? Será que eu posso decidir a minha vida somente dependendo da minha vontade? Será que eu posso dispor da minha vida ao meu bel prazer? Você precisa saber que as evidências bíblicas provam e comprovam que o livre-arbítrio pregado e defendido por quase todos os pregadores é um mito, é uma tradição, é uma altivez perante Deus, é uma mentira e é um insulto à soberania de Deus. Livre-arbítrio é algo do diabo. Então, vamos às evidências bíblicas que provam e comprovam que o livre-arbítrio não é bíblico, mas maligno. E para começar, você precisa saber que a expressão livre-arbítrio não existe nos 66 livros da Bíblia Sagrada. O que existe em toda a Bíblia Sagrada é a soberania de Deus e a predestinação e a eleição. Aliás, a predestinação é a coluna vertebral de toda a Bíblia Sagrada. Então, ponto número 1, por favor, vamos lá. Ponto número 1. Ir a Cristo é uma concessão do Pai Eterno. Então, uma pessoa só vai para Jesus se o Pai, e aqui estamos falando na pessoa de Deus, como lá atrás o que determina, o que estabelece, o que tem desígnios e propósitos que não podem ser frustrados. Ele concede, é uma concessão alguém ir a Cristo. Se ele não conceder, isto não é possível. Veja o que disse Jesus em João 6,65. E prosseguiu:
Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém, quantas pessoas são, igreja? Ninguém, nenhuma. Então, ninguém, é Jesus quem está dizendo, ninguém poderá vir a mim, ninguém pode vir para Jesus, se pelo Pai, se antes, lá antes da criação, isso não tiver sido concedido. Então, a nossa vida não é uma vida de esforço próprio. Toda iniciativa da nossa vida espiritual pertence a Deus. A iniciativa da nossa vida espiritual sempre foi de Deus. Então, afirmar que existe livre-arbítrio é ser, no mínimo, soberbo diante de Deus. É colocar o Todo-Poderoso na expectativa de ser aceito ou não pelo homem. Então, se você está crendo, levante uma das suas mãos e diga: ir a Cristo é uma concessão do Pai. Muito bem. Diga: não existe livre-arbítrio. Ponto número 2. Só é possível vir a Cristo se o Pai trouxer. Então, depende dele conceder e dele trazer. Tá? João 6,44 atesta isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, o que Jesus está dizendo? Se o Pai não traz, se não houver uma obra, que a iniciativa seja de Deus, ninguém pode vir a Cristo. É o Pai que nos impulsiona para irmos a Ele. O homem por si só é incapaz de vir a Deus. Essa palavra, se o Pai não o trouxer, este verbo trazer no original grego é arrastar. Então veja, quantos de nós batemos o pé, batemos no passado, né? O pé e dissemos: eu não quero nada com crentes. Eu não vou a uma igreja evangélica. Eu não gosto de pastor. Eu não vou mudar a minha religião. Eu nasci católico, vou morrer católico. Eu tenho minhas convicções. Quantos de nós não dissemos isso? Amados, o que nós estamos fazendo hoje na obra de Deus, no Evangelho, louvando, glorificando, hoje num domingo de manhã, prestando o nosso culto racional ao Senhor? Ora, Deus literalmente aqui arrastou alguns de nós. Não era a nossa vontade, não era o nosso querer. Então, a palavra de Deus diz que só é possível vir a Cristo se o Pai trouxer. Levante uma das suas mãos e diga: só é possível vir a Cristo se o Pai trouxer. Muito bem. Ponto número 3. Jesus é a porta. Ele fecha e abre a quem Ele quer. Veja na palavra. João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Levante uma das suas mãos e diga: Jesus é a porta. Diga: é Ele quem abre para os seus. Ponto número 4. Jesus vivifica quem Ele quer. Quer dizer que Jesus dá vida. Nós, sem Cristo, estávamos mortos. Morto precisa receber vida para viver de novo. Vivifica. Recebe vida para viver de novo. Então, um morto não pode por si só se dar vida. Ele precisa de alguém que lhe dê vida. E Jesus vivifica quem Ele quer. Ele diz isso em João 5:21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então, quem é que dá vida? Jesus. Quem é que vivifica, que faz viver de novo? Jesus. E a quem Ele faz isso? A quem Ele... Então não é quem quer, é quem Jesus quer. Está dando para entender? Amém. Então, tem gente que Ele quer vivificar. E tem gente que Ele não quer. E quem é que Ele não quer vivificar? Quem Ele não quer vivificar é quem não é para salvação. É filho da perdição. Já falamos aqui sobre as duas sementes. Levante uma das suas mãos, se você está crendo, e diga: Jesus vivifica quem Ele quer. Número 5, ponto 5.
Não é o homem quem escolhe a Deus, mas Deus quem escolhe o homem. Oh, será, bispa? João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Vou explicar este versículo aqui, para que você não pegue um pedacinho dele, o finalzinho dele, depois do ponto e vírgula, e fique ali e se agarre ao final de um versículo fora do contexto, e depois diga, não está acontecendo. Está escrito lá, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Aí as pessoas começam a pedir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu estou pedindo, bispo, o Pai não está concedendo, não está acontecendo. Vamos começar o versículo. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Você tem que começar a acreditar nisso. Se você bate de frente dizendo, não, fui eu que dei uma chance para Jesus, eu é que quis, eu é que vim por meu livre-arbítrio, eu é que escolhi, eu é que aceitei a Cristo, você já não vai poder entrar no contexto que vai permitir você pedir algo em nome de Jesus e Ele conceder. Então preste atenção. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Você tem que acreditar nisso. Diga, eu creio. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então diga, eu fui escolhido por Deus. E vos designei, quer dizer que Deus tem um desígnio para quem Ele escolheu. Eu vos designei para que vades e deis frutos. Então você não está nessa terra aqui para vegetar, para passar em brancas nuvens. Você está aqui escolhido por Deus e você tem um desígnio na vida para você dar frutos para o Senhor. Sua vida tem que ter resultados para Deus. Amém? E o vosso fruto permaneça. Então não é fazer coisa boba, não. É frutos que permanecem, é coisa palpável, é coisa real, é coisa concreta, é coisa para Deus, que Deus dá valor. Então você até aí você já está crendo que você não escolheu, que você não tem livre-arbítrio, que você é que foi escolhido. Você está entendendo que você tem um desígnio de Deus para cumprir nesta terra, que você tem que dar fruto para o Senhor, você tem que dar um fruto real, um fruto que permaneça, a fim de, depois de tudo isso, aí sim, tudo quanto você pedir ao Pai, em nome de Jesus, Ele vai conceder. Então receba hoje a verdade, seja liberto por essa verdade, para que você possa pedir o que você quiser, e Deus possa conceder isso para você. Então não venha com uma inversão daquilo que está escrito. Não foi você que escolheu a Jesus, foi Jesus quem escolheu você, pelo grande amor que Ele amou você de antemão. Amém? Muito bem. Então, nós éramos escolhidos por Deus. Deus tem tudo planejado, tudo determinado desde antes da fundação do mundo. Levante uma das suas mãos se você está crendo e diga, não é o homem quem escolhe a Deus, mas Deus quem escolhe o homem. Ponto 6. Deus escolheu os seus, antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quem escolheu quem? Ele nos escolheu. Ainda estávamos nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Nós somos escolhidos para ser santos e irrepreensíveis. Ou seja, fomos escolhidos para sermos salvos por Jesus. Porque sem salvação não há ninguém santo e irrepreensível. Então, a eleição, a predestinação é para a salvação por Cristo Jesus. Mas foi Ele quem nos escolheu. Diga glória a Deus. Todos os escolhidos têm uma missão nesta terra. Levante uma das suas mãos se você está crendo e diga, Deus escolheu os seus antes da fundação do mundo. Ponto número 7. Jesus revela quem é Deus somente a quem Ele quer. Quer dizer que se uma pessoa não tiver Jesus revelando quem é verdadeiramente Deus, ela nunca vai conhecer a Deus. É só Jesus. Esta conversa, desculpa, mole, fiada, tudo leva a Deus. Não. Tudo não leva, tudo leva para o inferno. Só Jesus leva a Deus. Mas não importa o nome de Deus. Não importa se Deus chama Deus, se chama, como é que chama? Se Deus chama
Minerva, se Deus chama Maomé, se Deus chama Diana, se Deus chama Orixá, se Deus chama Iemanjá, se Deus chama... O quê? Como não importa? Deus não tem nenhum desses nomes. O nome de Deus é Jesus. Ele é conhecido hoje pelo nome de Jesus. No passado ele era conhecido por suas manifestações. Era Jeová Jiré, o Deus da provisão. Jeová Rafá, o Deus que cura, que sara. Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz. Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira. Olha, amados, eram mais de 700 nomes e títulos do mesmo Deus, com várias manifestações. Quando ele se manifestava curando, ele recebia um nome agregado ao nome Jeová. Mas não é, Jeová não é nome. Qual é o nome de Deus? Toda a plenitude da divindade se encontra na pessoa de Jesus. Jesus passou a ter um nome quando ele se fez carne. Então o nome de Deus é Jesus. Amém? Então, Jesus revela quem é Deus somente a quem ele quer. Não adianta falar que tudo leva a Deus, que todos são iguais, é tudo o mesmo Deus com outros nomes. Não é, é tudo demônio com nomes para enganar todo mundo. Só há um nome, e esse nome está acima de todo nome, é Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, Lucas 10, 22, olha que lindo. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então só conhece o Pai, só sabe o mistério de Deus Pai, Deus Criador, o Deus que depois se manifesta como Filho, só conhece o Pai, Jesus, e aqueles a quem o Filho, Jesus, o quiser revelar. Você conhece Deus hoje? Quem te revelou? Jesus Cristo quis te revelar. Diga graças a Deus. Então só conhece a Deus verdadeiramente aquele a quem Jesus quiser revelar. Levante uma das suas mãos, diga com fé. É Jesus quem revela acerca de Deus a quem quer. A minha pergunta é, e a quem ele quer revelar? Você vai ter aí a resposta no 8. Vamos lá. Jesus quer revelar aos seus... Jesus quer revelar Deus aos predestinados. Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, ele quer revelar Deus aos predestinados. Predestinação é um ato do amor de Deus. Diga com fé, o homem vai a Cristo porque é predestinado. Predestinação é um ato da vontade soberana de Deus. Ponto 9. Deus faz todas as coisas conforme a sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Talvez alguém pergunte assim, bispa, por que eu fui predestinado? Por que Deus me escolheu? E eu vou lhe responder. Porque Ele quis. Porque Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Foi vontade de Deus predestinar você. Foi vontade de Deus escolher você. Amém? Levante aí uma das suas mãos, crendo, e diga, eu sou predestinado. Porque assim foi a vontade de Deus. Ponto 10. O homem não tem condições de escolher Deus. Que homem é esse?
O homem natural, o homem que está por aí andando, sem ter a conversão ainda, ele não tem nenhuma condições de escolher Deus. Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O homem sem Cristo já nasce pecador. Ele já nasce concebido, nasceu na iniquidade. E a iniquidade, o pecado, já o matou espiritualmente. Então ele está morto espiritualmente. Ele não tem nenhuma condição de escolher Deus, de aceitar Jesus. Você e eu, nós não podíamos receber Jesus, porque nós estávamos mortos. Nós não tínhamos condição de escolher Deus. Se você está crendo, levante uma das suas mãos, vá declarando isso. Eu nasci em pecado. Eu não podia escolher, receber por mim mesmo o Senhor Jesus. Ponto 11. Você está vendo que não tem nada de livre-arbítrio aqui, né? Não dá para crer nisso. O homem sem Cristo está morto, perdido, e faz a vontade do diabo. Todos nós um dia estivemos nessa condição. É o que diz a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 1 a 3. Ele vos deu vida. Ora, ele dá vida para quem estava morto. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, é o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, não atua mais na sua vida, diga glória a Deus. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza carnal, filhos da ira, como também os demais. Então, nós estávamos desgarrados, nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos, nós fazíamos a vontade da carne, nós fazíamos a vontade dos nossos pensamentos, nós fazíamos a vontade do príncipe da potestade do ar, que é o diabo. Nós éramos, na carne, filhos da ira. Então, você está crendo? Uma pessoa assim não pode aceitar Jesus, como diz a tradição, que não é aceitar, porque Jesus não é batata frita nem refrigerante. Não é brigadeiro. Você passa e diz, aceita. A pessoa diz, não, hoje estou indisposto. Aceita um chocolate? Não, estou de dieta, não vou comer chocolate. Fizeram de Jesus um brigadeiro. Um pedaço de pão, uma batatinha, um hambúrguer. Você quer aceitar Jesus? A pessoa, não sei, hoje não. Não é para esse momento da minha vida. Aceitar a Cristo não tem na Bíblia, não tem esta expressão. Se diz receber a Cristo e confessá-lo como Senhor e Salvador. Amém? Então levante uma das suas mãos e diga aí, eu não podia ir a Cristo. Eu estava morto em delitos e pecados. Eu andava segundo o curso deste mundo. Eu andava segundo o príncipe da potestade do ar. Eu andava segundo as inclinações da minha carne. Eu fazia a vontade da minha carne e dos pensamentos. Eu era, na carne, filho da ira. Só Jesus poderia me dar vida, me tirar dessa horrível condição. Graças a Deus, Ele me tirou. Aleluia, glória a Deus. Ponto 12. Não há quem entenda a Deus. Amados, ninguém entende Deus. As pessoas falam de Deus quando você fala, quem é Deus para você? Deus é tudo. Quem é Deus para você? É um cara lá de cima. Quem é Deus para você? Deus é um ser superior. É um guru, sei lá. Deus é um velho de barba branca, cansado, com cajado na mão. Cada um fala uma coisa. Sem Cristo revelar quem é Deus, e agora você sabe que só Ele pode revelar quem é Deus de fato, ninguém entende Deus. Veja o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 3, versículos 10 e 11.
como está escrito, não há justo, nem um sequer. Então, não tem ninguém justo. Não tem ninguém justo. Versículo 11. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Nesta hora, algumas pessoas dizem, não, peraí, as pessoas estão buscando Deus. As pessoas estão buscando em tudo quanto é lugar. Elas estão indo lá no espiritismo, elas estão indo lá no messianismo, elas estão indo lá no orientalismo. As pessoas estão buscando a Deus, bispa. Estão indo lá na testemunha de Jeová, estão indo não sei aonde, estão buscando a Deus. Mas não estão buscando. Primeiro que essas pessoas não conhecem a Deus. Porque se elas conhecessem a Deus, jamais elas o buscariam num desses lugares, porque Deus não está nesses lugares. Nesses lugares quem atua é o espírito da desobediência. É a meretriz, a grande meretriz, as filhas da meretriz, é o comércio, é a ilusão, é a indução, são as doutrinas e os ensinos de demônios. Então não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Eu buscava. As pessoas estão buscando o quê? Soluções para os seus problemas. As pessoas estão buscando o quê? Respostas, e elas não as têm. E nunca vão ter nesses lugares onde Deus não está. As pessoas estão buscando remédios, as pessoas estão buscando prosperidade, as pessoas estão buscando casamento, não a Deus. Então, diga aí se você crê. Eu não era justo, eu não entendia Deus, eu não buscava Deus. Lógico, senão nós contrariaríamos tudo o que Deus está dizendo na sua palavra. Ponto 13. Livre-arbítrio é inimizade contra Deus. Então, que ele caia por terra hoje, porque quem vai por esse caminho se torna inimigo de Deus. Romanos 8:7 diz. Por isso, o pendor da carne, o que é o pendor da carne? A inclinação, a vontade da carne. Portanto, aí se encontra o livre-arbítrio. A vontade exclusiva e expressa do homem. De dispor dele, de fazer o que ele quer, sem dar satisfação para ninguém. O livre-arbítrio, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Levante uma das suas mãos e diga, livre-arbítrio é inimizade contra Deus. Ponto 14. A quem Deus conheceu de antemão, também predestinou. Então, é predestinação, nada a ver com livre-arbítrio. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, quem é que chamou quem? Jesus é que chama o homem, não é? A esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Levante aí uma das suas mãos e diga, Deus me escolheu de antemão. Amado, mas com mais vigor, Deus me escolheu de antemão. Diga, Deus me predestinou para Ele. Deus me chamou. Deus me justificou. Deus me glorificou, aleluia, glória a Deus, foi Ele, foi Ele, foi Ele. Ponto 15, Deus chama, quem Deus chama? Quem Ele elege. Romanos 9, 11 a 13. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, está se referindo a Esaú e Jacó. Eles não tinham nem nascido, não tinham feito nada de bonito, de feio, de bem, de mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Então o que prevalece? A eleição, o propósito que Deus tem para cada pessoa. Não por obras, mas por aquele que... Então não é por obras, não é pelo que eu fiz ou deixei de fazer que eu estou aqui hoje, mas por um chamado de Deus. Já fora dito a ela, a Rebeca, a sua mãe, o mais velho será servo do mais moço. Versículo 13, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú.
Em algumas Bíblias, em algumas versões que eu estudei, está escrito: amei Jacó, porém odiei Esaú. Como assim, bispa? Porque Jacó era eleito, era da eleição, era um escolhido, era boa semente. E Esaú era outra semente. Por isso que Deus se aborreceu. Ele nem tinha nascido e Deus disse: isto aqui não presta. Isto aqui é outra semente, não é para salvação. Amém? Levante uma das suas mãos, diga: a eleição sempre prevalece. Deus chama quem Ele elege. Ponto 16. Não depende de quem quer. Diga glória a Deus. Então, não depende de quem quer. Romanos 9, 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Levante uma das suas mãos com muita alegria e diga: Deus usou de misericórdia para comigo. Graças a Deus. Ponto 17. Não há injustiça da parte de Deus ao predestinar uns para a salvação e destinar outros para a perdição. Não, mas é injusto, é injusto. Amado. Amado. Demoninho. Mas é criança, bispo. Demoninho. Quando cresce, vira o quê? Demonião. Filhinho do diabo. Quando cresce, vira o quê? Filhão do diabo. É outra semente, não tem parte com Deus. E não há injustiça. Romanos 9, 14 e 15. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Responda: de modo nenhum. Por quê? Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Por que ele disse a Moisés isso? Porque Moisés, amados, quando ele era porta-voz para o faraó das pragas, ele chegava lá e falava: olha, vai acontecer isso, se você não deixar o povo ir, meu povo ir, olha, vai virar água, vai virar sangue. Mas, imagina, aí a água virava sangue. Moisés se compadecia, porque ele tinha vivido lá como um egípcio. E ele via a mortandade, por causa depois das rãs, por causa dos gafanhotos, por causa, enfim, até a morte dos primogênitos. E Moisés questionou a Deus. Ele disse: mas Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Como assim? E ele disse a Moisés o quê? Moisés, fica na tua, Moisés. Eu sou Deus, eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Ponto. Isto se chama a doutrina da soberania total de Deus. Amém? Diga com fé: não há injustiça da parte de Deus. Diga: de modo nenhum. Ponto 18. Deus se revela a quem não pergunta por ele. Lógico. Tem gente aqui que estava lá no meio da macumba, fazendo trabalho, chupando sangue de galinha no pescoço, pegando cabrito, fazendo aquelas coisas. Gente da pesada. Não estava nem aí com Deus, e Deus quis se revelar a estas pessoas. Romanos 10, 20 diz assim, olha que lindo. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Diga glória a Deus. Levante uma das suas mãos e diga: Jesus me achou. E ele se revelou a mim. Diga glória a Deus. Ponto 19. Sempre fomos de Deus. Ah, é? Mesmo quando eu estava lá, pegando caveira lá no cemitério. Sempre você foi de Deus. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Diga: eu sou de Cristo. Diga: ele fez uma obra completa em minha vida. Ponto 20. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não entende nada disso, nem aceita, porque ele está morto espiritualmente. Paulo diz em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem
espiritualmente. Se o espírito está morto por causa dos delitos e pecados, então ele não tem como discernir as coisas de Deus. Só discerne as coisas de Deus quem já foi vivificado por Jesus Cristo. Você entende? Então você já é salvo. Diga glória a Deus. Levante uma das suas mãos e diga: eu sou espiritual. Eu discerno as coisas do Espírito de Deus. Amém. Você está entendendo? Você está discernindo tudo isso? Amém. Você é espiritual. Ponto 21. A salvação é um dom de Deus. Então não depende do homem. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Levante a mão aí e diga: a salvação é por graça. Diga: é pela fé. A salvação é dom de Deus. Ponto 22. Jesus começa a obra na vida do homem, o homem não começa nada. Quem começa o quê? Jesus. O homem não começa nunca nada. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então quem começou foi lá atrás, antes da fundação do mundo, e Jesus veio então e convenceu você do pecado, convenceu você da verdade, da justiça, do juízo. Foi Ele que tomou a iniciativa. Ele começou a obra e você está num processo até ela se completar. Diga glória a Deus. Creia e confesse. Foi Jesus que começou a obra na minha vida. Eu não comecei nada. Diga: eu não tenho livre-arbítrio. 23, ponto 23. Quem é para a salvação foi escolhido por Deus desde o princípio. Segundo aos Tessalonicenses 2:13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Acabamos com o livre-arbítrio, amado. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Com todo respeito aos arminianos, mas assim, vamos pôr as barbas de molho, filhos. Não tem livre-arbítrio na Bíblia. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Isso é predestinação. Para a santificação do Espírito e fé na verdade. Levante uma das suas mãos com fé e diga: Deus me escolheu desde o princípio para a salvação. Ponto 24. Jesus chama conforme a sua determinação e graça. 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Quem crê, levanta a mão aí e diga: Jesus me chamou e me salvou, não segundo as minhas obras, mas conforme a sua determinação e graça, que me foi dada antes dos tempos eternos. Ponto 25. A vontade soberana de Deus faz a palavra chegar até os eleitos. Bispa, como é que foi a sua conversão? Deus fez a palavra chegar até você. Diga glória a Deus. Tiago 1:18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então diga: foi a vontade soberana de Deus que fez a palavra chegar até mim para que eu fosse salvo. Ponto 26. Deus determinou lá atrás quem seria salvo. Nada de livre-arbítrio. 1 de Pedro 1:2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Você é eleito segundo a prognoses. O que é isso? Que Deus determinou lá atrás quem seria salvo. Tudo foi determinado por Deus. Amém? Levante uma das suas mãos e diga: eu sou eleito. Deus determinou lá atrás que eu seria salvo. Alguém poderia frustrar esse plano de Deus? Não, jamais. Ponto 27. É Jesus quem chama das trevas para a luz. Então não é o homem que quer sair das trevas. Ele nem consegue. Ele nem sabe que está em trevas.
de Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Levante uma das suas mãos e diga: Jesus me elegeu e me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga: eu estou na luz. Diga: não foi meu livre-arbítrio, foi a soberania de Deus. Glória a Deus. Ponto 28. Jesus chama os predestinados. Romanos 9, 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Diga: Jesus me chamou. Eu que sou gentil predestinado. Ah, todo gentio é predestinado? Não. Dentre os gentios são chamados os predestinados. Você era um deles, por isso você está aqui nesta manhã. Glória a Deus. Ponto 29. As ovelhas de Jesus são chamadas e conduzidas por Ele. A obra é exclusiva do Senhor. João 10, 16. Ainda tem outras ovelhas não deste aprisco. Jesus estava falando aos judeus, aos seus discípulos. Ele disse: eu tenho outras que não são aqui dos judeus. A mim me convém conduzi-las. O Senhor estava se referindo a você e a mim. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Jesus estava falando lá do povo judeus, né? Do judeu aos discípulos. Ele estava se referindo aos eleitos dele, aos predestinados dele, que não eram só os judeus. Ele estava se referindo aos gentios, que somos nós. Levante uma das suas mãos e diga: eu ouvi a voz de Jesus. Ele me chamou. E agora ele me conduz. Glória a Deus. Ponto 30. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e seguem. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me... Levante a sua mão e diga: eu sou ovelha. Eu ouvi a voz dele. Eu o segui. 31. Só quem é destinado à vida eterna vai crer em Jesus. Ah, é, bispa? É. Veja essa experiência de Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, o que eles estavam ouvindo? Paulo estava pregando, Paulo e Silas. E diz que os gentios que estavam ouvindo a pregação regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Bispo, e os que não creram? Não eram para a salvação, não eram destinados para a vida eterna. Levante sua mão e diga: eu creio, eu sou da salvação, eu tenho a vida eterna. Ponto 32. É Jesus que abre o coração do homem. Então aqui cai por terra o abrir a portinha do coração para Jesus entrar, não tem nada disso. Não tem nada disso. Quem abre o quê? Amados, Jesus é que abre o nosso coração. Atos 16, 14 diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, quem entende Jesus, quem passa a entender a palavra, a dar crédito, a crer, é porque Ele abre o coração para crer. Não se iluda. Ah, bispa, mas tem um texto lá em Apocalipse que diz que eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Amado, isto é para quem já é salvo. Era uma igreja de salvos. O Senhor está falando que aquela igreja estava afastada, estava fria, estava interessada em coisas materiais. E o Senhor ali diz: olha, arrependam-se do que vocês estão fazendo, dessa frieza. Se você abrir essa porta, eu vou cear, eu vou ter intimidade. Deus não está batendo para ninguém o aceitar. Deus está falando que quem se render diante dele, quem já é salvo e acerta o seu caminho, participa da intimidade, da ceia do Senhor. Você está entendendo? Porque abrir para entender Deus, para ser salvo,
Só Ele pode fazer. Ele abriu o coração de Lídia, por que não abriria o seu, o meu? Não existe coração duro que Deus não possa abrir. Amém? Levante uma das suas mãos aí e diga: Deus abriu meu coração para eu atender as coisas que a bispa Solange está dizendo. Por que ele abriu para as coisas que Paulo dizia e as que eu estou dizendo ele não abre? Não, é sim, sim. Vou repetir. Eu estou dizendo o que Paulo dizia a Lídia. Se Deus abriu o coração para que ela atendesse as coisas que Paulo dizia, se eu estou falando as mesmas coisas que Paulo dizia, você tem que ter o seu coração aberto para atender as coisas que a bispa está dizendo, sim. Eu não estou dizendo de mim mesma, eu estou dizendo as mesmas coisas que Paulo dizia a Lídia. É lógico que quando eu disser alguma coisa de mim mesmo, é isso aí. Não. Mas presta atenção para você discernir todas as coisas, conferir as coisas. Estão com fome, né? Estou acabando. Ponto 33. Jesus anuncia e realiza a salvação. Isaías 43, 12. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Levante a mão aí e diga: Jesus me anunciou a salvação. Ele me fez ouvir. Ele realizou-a em minha vida. Eu sou salvo por iniciativa de Deus. Ponto 34. Deus carrega os seus nos braços desde o ventre materno. Isaías 46, 3. Ouvi-me, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre. Isso é predestinação. Nada de livre-arbítrio. Levante a mão aí e diga: Deus me carrega nos braços desde o ventre materno. Ponto 35. Deus conhece os seus desde antes de terem forma no ventre materno. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Amados, eu já sou pastora antes que eu fosse formada no ventre da tia Lu. Eu fui consagrada antes de sair do ventre da minha mãe. E você também. É o que é, ou será o que vai ser ainda manifesto. Desde lá de trás, Deus já tem aquilo preparado para você. Levante aí a sua mão e diga: eu sou conhecido por Deus antes de eu ser formado no ventre da minha mãe. Ponto 36. Não cabe ao homem determinar o seu caminho. Não cabe. Jeremias 10, 23. Olha que lindo. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Acabamos com o livre-arbítrio. Levante a mão aí e diga: não coube a mim determinar este caminho. Deus dirigiu os meus passos até ele. Ponto 37. O homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos para onde Ele quer. Você insistiu em ir para o Espiritismo, mas Deus dirigiu os seus passos para o Evangelho da graça de Deus. Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Levante aí, por favor, uma das suas mãos e diga: eu tracei o meu caminho, mas o Senhor me dirigiu os passos aos seus pastos verdejantes. Graças a Deus. Ponto 38. Nossos dias foram escritos e determinados por Deus. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Diga: é por predestinação. 39, penúltimo. É Deus quem busca cada ovelha. Ezequiel 34, 16. A perdida buscarei. Não, a perdida não tem condição de ir para Cristo, aceitar Jesus, receber Jesus, nada disso. A perdida buscarei, é Ele que vai buscar.
A desgarrada tornarei a trazer. Nem a desgarrada consegue vir sozinha. A quebrada ligarei, a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Eu nem vou explicar hoje aqui porque não temos tempo. Mas ovelha gorda e forte continua sendo ovelha. Ovelha gorda é aquela que está só se alimentando. Por isso que não emagrece. Não trabalha para Jesus. Não gasta aquilo que tem recebido em prol do reino. E o Senhor diz, eu vou apacentar todas com justiça. Então, ovelhas gordas, vamos tratar de trabalhar. Eu não vou olhar para ninguém que não vai parecer que eu estou olhando para as gordinhas. Diga aí com fé, levante uma das suas mãos. Ele me buscou, Ele me trouxe, Ele me sarou, Ele me ligou, Ele me salvou, Ele cuida de mim. Ponto 40. O Senhor busca a sua ovelha perdida até encontrá-la. Aleluia. Lucas 15, 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Uau! Diga com fé, eu estava perdido, o Senhor Jesus me buscou até me encontrar. Então eu quero terminar dizendo que você é um eleito de Deus, que o Senhor vai gerar em você, pelo poder desta palavra, uma vida nova, com ideias novas, com a verdade comandando os seus pensamentos, os seus sentimentos. O Senhor vai colocar em você uma semente incorruptível. Você terá uma vida nova em Cristo Jesus. E eu encerro com uma palavra profética. 2 de Pedro 1:10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Nada de livre-arbítrio. É para confirmar a vocação e a eleição. Por quê? Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Você não quer tropeçar nunca na vida? Procure cada vez mais confirmar a sua vocação e a sua eleição. Assuma quem você é diante de Deus e diante dos homens. Viva como um eleito e predestinado por Deus. Tome posse desta verdade. Porque predestinado não é para viver em derrota. Predestinado não é para viver em fracasso. Predestinado não é para viver em crises. Predestinado não é para viver em depressões. Predestinado não é para viver doente. Predestinado não é para viver com traumas. Predestinado não é para viver no pecado. Predestinado não é para viver na dúvida. Predestinado tem o mesmo Espírito de Cristo. Predestinado tem o poder de Deus na sua vida. Vamos todos ficar de pé, predestinados, eleitos, escolhidos. Ovelhas preciosas de Jesus buscadas por Ele. Levante a mão para encerrar. Nossa oração final vai ser uma confissão. Diga, Jesus Cristo, hoje eu conheço a verdade. Eu já sei sobre a minha predestinação, desde antes da fundação do mundo. Quando eu fazia parte do coro angelical. Jesus querido, eu entendi que por desígnio teu, por tua vontade, por tua determinação e graça, tu me revestiste de carne e me enviaste a esta terra para que eu cumprisse os teus desígnios, os teus propósitos. Eu não usei o meu livre-arbítrio, porque eu não tenho livre-arbítrio para a salvação. O Senhor me buscou, o Senhor me chamou, e a partir de hoje, eu creio que eu não sou qualquer coisa. Eu não sou um pobre coitado. Eu não sou um miserável. Eu sou especial para Deus. Eu sou a extensão de Deus aqui na terra. O Senhor me conheceu desde sempre. O Senhor me chama pelo meu nome. Eu já estive no céu. E para lá eu voltarei. Eu tenho vitória absoluta. Porque eu estou dentro do plano de Deus. Eu estou vivendo na visão do Todo-Poderoso. Eu estou desempenhando a minha missão nesta terra, para o louvor da glória de Deus, segundo a sua vontade. Por isso agora, pela fé, eu recebo os sinais
que acompanham esta palavra de graça em minha vida. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória